minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e nesse vídeo vamos trazer tudo a respeito desse jogão de bola que marca a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de 2025, Vasco e Santos, jogo que vai ser realizado nesse domingo às 18h30 no estádio de São Januário. A barreira vai virar baile. Todos os ingressos foram vendidos, a torcida do Vasco promete uma festa maravilhosa e também tem a diretoria do Vasco trazendo ali uma coisa que está há muito tempo já sendo prometida, né? Que é aquela reforma da iluminação de São Januário. Estava muito feio ali, uma escuridão danada atrás do gol à esquerda da cabine de rádio ali. Então o Vasco fez ali uma reforma que foi exigida pela Sul-Americana e promete ser uma coisa de primeiro mundo, com jogos de luzes, combinando com algumas músicas. A diretoria do Pedrinho está estudando aí qual música que vai estar trazendo para marcar aí sempre a entrada do Vasco nos jogos de São Januário. Então vai ter ali uma festa muito boa que vai estar culminando aí com certeza com a vitória do Vasco. Mas antes da gente trazer também as informações dessa partida, né, como escalação, arbitragem, onde você pode assistir, os desfalques que as equipes poderão ter para esse jogão de bola, vou estar trazendo aqui uma informação importante também, relevante ao Vasco, né? A CBF ontem detalhou aí a tabela do Brasileiro até a 12ª rodada, onde vai ter ali a interrupção do campeonato por causa do Mundial Interclubes, né, da FIFA. Então a CBF trouxe ali a segunda rodada em diante. Na segunda rodada o Vasco vai pegar ali no dia 5 de abril às 18h30 o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Pela terceira rodada, no sábado, dia 12 de abril às 21 horas, o Vasco pega o Sport Recife aqui em São Januário. Na quarta rodada, uma terça-feira, dia 15/4, às 21h30, Ceará e Vasco lá na Arena Castelão. Na quinta rodada, sábado, dia 19/4, às 18h30, o clássico Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, mas ainda tem aí o local indefinido, ainda não sabe aí onde o Pedrinho vai levar essa partida. Já na sexta rodada, no domingo, dia 27/4, que por sinal é o meu aniversário, o Vasco pega o Cruzeiro às 18h30 lá no Mineirão. Infelizmente eu não vou estar podendo comemorar o meu aniversário junto com a torcida do Vascão, mas a gente vai torcer aí para mais uma vitória do Vasco contra o Romaria. Na oitava rodada, no dia 10/5, um sábado também, às 18h30, Vitória e Vasco lá no Barradão. Na nona rodada, o Vasco pega o Fortaleza em São Januário no sábado, dia 17/5. Na 10ª rodada, um domingo, dia 18/5, às 18h30, Fluminense e Vasco no Maracanã. Na 11ª rodada, um sábado também, dia 31/5, às 21 horas, Vasco e Red Bull em São Januário. Na 12ª rodada, quinta-feira, dia 12/6, às 21h30, São Paulo e Vasco lá no Morumbi. Entre essas partidas vamos ter aí também alguns jogos da Sul-Americana, outros da Copa do Brasil. Então vai ser uma maratona muito grande até a parada, né, do meio do ano aí para esse super campeonato mundial. Se você for reparar, o Vasco vai ter vários jogos aos sábados e no horário ingrato, né? 21h30, 20 horas, 21 horas, são horários que num sábado o público com certeza não vai ter muitas pessoas presentes, a não ser se o Vasco estiver fazendo ali uma campanha interessante, buscando ali as lideranças. De repente a torcida se empolga, e a torcida do Vasco, quando se empolga, a gente vai embora e acompanha o Vasco em todos os gramados, e também não importa o horário. Com a eliminação do Vasco, né, no Carioca, o técnico Carille teve ali 21 dias para poder estar treinando o Vasco, né? Ele deve estar trazendo ali algumas modificações em relação ao time que terminou ali o Campeonato Carioca. Então vamos ver o que o Carille está tramando aí para essa estreia. A arbitragem dessa partida vai ficar por conta do Rafael Rodrigo Klein, da FIFA do Rio Grande do Sul. Auxiliar 1, Rafael da Silva Alves, também da FIFA do Rio Grande do Sul, e Michael Stanilau, também do Rio Grande do Sul.
O VAR vai vir de Santa Catarina, que é o Rafael Trace. Espero aí que a arbitragem possa ter ali uma boa participação, não se envolva ali em polêmicas, né? Que a gente sabe que jogo do Vasco tem sempre uma polêmica, principalmente contra o Vasco. Vamos torcer que eles possam fazer ali um bom jogo e não comprometer na partida. A transmissão dessa partida, né, você que não vai ter a felicidade, a oportunidade de comparecer a São Januário para assistir esse jogo em loco, vai ficar por conta ali da exclusividade na TV aberta da TV Record, também o portal R7 e o aplicativo Play Plus, que pertence à Record também, vai estar transmitindo esses jogos, né? No YouTube, a Cazé TV vai ter aí a transmissão e na Premiere pelo pay-per-view. O retrospecto desse confronto, o Santos leva uma pequeníssima vantagem, né? Foram 105 jogos entre as duas equipes, 38 vitórias do Santos, 32 empates e 35 do Vasco. Dentro de casa, o Vasco leva uma boa vantagem sobre o time santista. Foram 55 jogos com 27 vitórias do Vasco, 17 empates e apenas 11 derrotas o time do Santos. Então vamos torcer aí que o Vasco mantenha a escrita e dentro de casa a gente possa trazer aí mais uma vez aí uma vitória sobre o adversário na estreia do Brasileiro, que o Vasco tem essa tradição aí de estar sempre vencendo. A maioria dos jogos que o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro, ele acaba vencendo. Os últimos confrontos entre Vasco e Santos foram os últimos 5 confrontos, na verdade, o Santos leva uma vantagem, são 3 vitórias para o Santos, uma para o Vasco e um empate. Como eu falei, em 2023, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos venceu as 2 partidas que disputou, né? Então deu essa fugida, mas com certeza em 2025 o Vasco vai encostar de novo e quem sabe a gente pega o Santos também na Copa do Brasil e passa também por cima do time santista. Os desfalques, né, enquanto o Vasco terá aí apenas o desfalque do David, que já está aí há muito tempo fora por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo, vai estar voltando aos gramados aí apenas no meio do ano, né? Mas já vem treinando, vem surpreendendo bastante. Ele que é um cara forte, um cara que fez muita falta no Campeonato Brasileiro de 2024, na reta final, né? O Santos vai ter ali 2 desfalques importantes. O principal, o Neymar, né? Que esperava-se que ele poderia estar vindo jogar a estreia do campeonato, mas sentiu um pouco ali o desconforto, preferiu não estar forçando, ele que vem com um edema na coxa esquerda. Então a diretoria do Santos, juntamente com o departamento médico santista e o jogador, decidiram deixar um pouco mais para descansar, fazer um reforço muscular, porque é importante para o time do Santos ter o Neymar inteiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. Outro que vai ficar de fora é o Soteldo, né? Ele que não treinou nessa última sexta-feira, o Santos soltou um boletim que o jogador vai ser poupado, muito por causa que ele participou ali nos 90 minutos do jogo das eliminatórias entre Venezuela e Peru, então foi muito esforço, então a recuperação não foi boa. O Santos também preferiu deixar de fora o Soteldo, que é um desfalque importante, ele que parece que não gosta muito do Vasco, que toda vez que ele joga contra o Vasco, ele arrebenta, fica o campeonato inteiro sem jogar nada. Quando chega contra o Vasco, ele sempre quer fazer as gracinhas, tem aquele episódio que ele subiu na bola ali, quando os jogadores do Vasco que vão jogar amanhã estavam nesse jogo, então foi até bom para não criar um clima de guerra, porque esse jogo aí marcou bastante aí a participação do Soteldo contra o Vasco. Para esse jogo, como eu falei lá no começo desse vídeo, né, o Carille teve ali 21 dias para poder dar um padrão de jogo ao Vasco, né, um padrão tático, fazer ali com que a equipe possa estar entendendo as suas diretrizes, aquela marcação mais lá em cima. Teve também a oportunidade de treinar bastante para poder aprimorar a parte física, né? Que foi uma coisa que o Vasco deixou muito a desejar no Campeonato Carioca. O time não conseguia manter uma intensidade mínima, né? Para disputar os 90 minutos. Começava sempre ali os 20, 25 minutos com uma intensidade boa, marcando lá em cima, pressionando o adversário. Depois caía de produção e acabava deixando ali alguns bons resultados deixados de escapar. Infelizmente isso fez com que o Vasco tivesse um campeonato carioca muito irregular e o Carille teve a oportunidade de também colocar os 3 atacantes que chegaram agora no final da janela de março ali
para se integrar melhor ao elenco, se adaptar melhor ao clima carioca. O Lloyd, na sua estreia ali, na sua entrevista coletiva, declarou que sentiu muita dificuldade, que o calor do Rio de Janeiro é um calor mais abafado, mais que dá uma pressão maior no nosso corpo, né? Diferente do lá da terra dele, lá da África. Então, com certeza o Nuno e o Garré também sentiram, mas parece que esses dois ali tiveram ali uma melhor adaptação, já que eles têm aí a expectativa de começar contra o Santos aí na estreia do campeonato como titular. O Lloyd vai ficar no banco de reserva, pegando ali um pouco mais de preparo físico para poder encaixar no time do Vasco. Ele, de todos os atacantes que nós temos, ele é o que mais se encaixa na expectativa do Carille, né? Que ele gosta de um jogador mais criativo por um lado e outro que vai mais para a linha de fundo, que procura aquele jogo individual, ir para a linha de fundo, fazer cruzamentos, cavar falta. Então o Lloyd é o único jogador que tem essas características, mas como estava muito abaixo dos outros dois, vai ficar no banco de reserva. Ele que não conseguia entregar ali, individualmente ele até fazia algumas coisas interessantes, mas na hora de recompor ele não conseguia. O Vasco deve estar entrando ali no 4-3-2-1, né, que é um esquema que o Carille gosta bastante, né, uma formação de meio de campo ali com o Hugo Moura, o Coutinho, o Paulinho, né, que deve ser o escolhido para ocupar ali a posição de segundo homem de meio de campo. Ele que estava disputando com o Jair, até o Souza foi testado, mas não foi muito bem. O Tietê, que vinha sendo ali o titular, se machucou contra o Botafogo, ainda está naquela fase de transição, né? Apesar de que eu acho que ele vai para o jogo de amanhã, mas não deve ter ali o preparo físico necessário para suportar os 90 minutos. O Paulinho deve ser o escolhido aí para estar tomando conta dessa vaga ali de segundo cabeça de área, dando um suporte melhor para a zaga do Vasco, que vai ter também o Maurício Lemos ali como uma atração, né? Ele que chegou no começo do ano, chegou mal fisicamente, se recuperando de lesão, deu ali o tempo necessário para o jogador se adaptar ao clube, ao elenco, se recuperar, e agora tomou a vaga do Lucas Freitas, que vinha muito bem, mas infelizmente nos jogos finais ali contra o Flamengo deu ali uma vacilada. Como o Maurício Lemos veio contratado para ser o titular, um jogador mais experiente, vem jogando bem, vem treinando bem e parece que vai ser aí o titular na zaga ao lado do João Vitor. Espero principalmente que os jogadores do Vasco tenham intensificado ali a questão física, né? Fazer com que eles possam estar suportando mais a pressão, aquela pressão lá na frente para fazer o erro do adversário, né? O Vasco tem que estar ali imprimindo o seu jogo, tomar cuidado também com o Santos, que é um time, apesar de ter vindo da segunda divisão, não ter os seus dois principais atacantes, o Neymar e o Soteldo, é um time perigoso, é um time que já tem um padrão tático ali que o português Caixinha conseguiu no começo já da sua participação no Santos implementar na equipe santista, né? Tem um bom meio de campo formado ali pelo João Schmidt, também tem ali o Bom Tempo e o Tassiano, que é um jogador também interessante, que jogava no Bahia, no Fortaleza, no Grêmio. Então um jogador já rodado, experiente, vai jogar no lugar do Neymar, então tem que ter uma atenção especial com o Tassiano. O ataque também é um ataque perigoso, né? Com o Tiquinho Soares e também com o Guilherme que vem se destacando aí, fazendo muitos gols, é um cara que joga pela beirada, é muito hábil, veloz, então temos que ter ali uma preocupação maior, mas eu acredito também que o Vasco tem ali totais condições de levar vantagem nesse confronto. O time do Santos tem uma zaga ali que infelizmente já está muito veterana, né? O Gil e o Zé Ivaldo são dois bons jogadores, mas estão aí em fase final de carreira. O Gil principalmente é um cara muito bom no jogo aéreo. O Verratti vai ter que dar ali um gás a mais para poder superar principalmente o Gil na parte ofensiva ali, mas eu acredito que o Pirata pode estar quebrando aí o jejum de gols, já que vem aí há um bom tempo sem marcar. Sabe que o time do Vasco depende muito, né, das ações do Verratti dentro da área, que fora da área ele compromete muito, mas dentro da área ele é perigosíssimo. Então o Vasco tem que explorar
principalmente essa virtude, né, do nosso Pirata. O Nuno, pela esquerda ali, demonstrou ser um bom jogador, um jogador que tem uma visão de jogo muito boa, um ponta construtivo, né? Ele que vai ajudar bastante, com certeza, o Piton voltar ali ao seu bom futebol. O Piton que estava vindo muito mal, principalmente fisicamente, fazendo com que o Piton não tivesse ali boas participações, estava deixando muito a desejar. Já pelo lado direito a gente tem ali o Paulo Henrique, que é um cara que tem um vigor físico muito bom, vai estar se encaixando também com o Garré, né, que é um cara que tomou a posição ali do Ryan. O Ryan, que na minha opinião ele deve estar jogando um pouco mais centralizado, ele sendo reserva imediato do Verratti. Ele que é um cara de inteligência, chuta bem, boa habilidade, uma boa estatura, então não tem que ficar botando o Ryan para jogar pelas pontas, porque ele não é esse jogador. Então o Garré, que também não é aquele jogador que vai para a linha de fundo, mas tem uma boa visão de jogo, bom passe, boa conclusão, vai dar ali um suporte muito bom para o Paulo Henrique. Aquela passagem ali com o Paulo Henrique pela direita vai ser importante. Então o Vasco tem que estar ali se estruturando melhor. O meio de campo, o Paulinho vai ter que dar um pouco mais de suporte ao Hugo Moura, já que o meio de campo, como eu falei do Santos, é um meio de campo muito bom, jogadores ali interessantes, mas o Coutinho e o Paulinho ali vão dar aquela ajuda necessária para o Hugo Moura não ficar sozinho na frente da zaga. E a provável escalação do Vasco para esse jogão de bola deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton, Hugo Moura, Paulinho e Coutinho, Nuno, Garré e o Verratti. E o time do Santos, do técnico Caixinha, deve estar vindo aí com a seguinte formação: Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. O meio de campo, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Tassiano. E no ataque, Guilherme, Rohrheisen e o Tiquinho Soares. Acho que esse jogo aí vai ser um jogo interessante, jogo nervoso. Toda estreia tem aquela expectativa, né? Os jogadores chegam ali apreensivos, querendo logo vencer a primeira partida. Então o Vasco tem que ter calma e no embalo da torcida. A torcida vai conseguir ajudar o time, pressionando o time do Santos, e com calma, com disciplina, com sistema tático já encaixado, que o Carille deve ter feito ali boas jogadas ensaiadas ali. O Vasco tem total condições de trazer um bom resultado, né? O Vasco vai estar aí com a sua torcida. A gente sabe que a torcida leva o time no colo, e a principal arma do Vasco nessa partida vai ser a minha presença em São Januário, porque com certeza eu sou pé quente. Dificilmente eu vejo o time do Vasco perder, e na minha opinião esse jogo o Vasco vai vencer por 2-0. Um gol do Verratti para quebrar aí a mandinga que os flamenguistas jogaram em cima dele, e um gol do Little Couto para poder estar abrindo o campeonato. Eu que acredito muito no Coutinho nesse campeonato brasileiro, ele que está se empolgando aí. Tiveram vários jogadores que disputaram a Copa do Mundo junto com ele aí, estão retornando. Tem o Oscar, tem ali o Neymar aí, que é o principal jogador do futebol brasileiro ainda, mesmo com essas contusões dele. Tem o Felipe Coutinho, tem o Paulo, tem o Lucas. Então vai ser aí um campeonato brasileiro repleto de bons jogadores. Os times se reforçaram bastante e o Vasco tem que estar buscando ali ficar pelo menos ali entre os 6 primeiros para disputar ali uma Copa Libertadores das Américas em 2026, caso a gente não consiga aí conquistar a Sul-Americana, que eu levo fé que esse ano o Vasco vai trazer aí um campeonato para alegar nossa torcida. Valeu? Essas daí foram as minhas informações a respeito desse jogão de bola. Dá uma moral para o nosso canal, se inscreva aqui no canal, ajude o nosso canal a crescer. É importante você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like para poder estar ajudando a gente a crescer cada vez mais aqui. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas, fiquem com Deus. Fui!